Olá, pessoal, tudo bem? Queria primeiro dizer que é uma honra ter aqui comigo nessa mesa a nossa coordenadora da Escolinha de Arte, a Cristine. Olá, seja bem-vinda. Tem o professor André Meireles aqui Obrigada. com a gente e o professor Lau Bach também conversando aqui com a gente um pouquinho sobre o que pode a arte em um ambiente educacional que promova processos de pesquisa e a interdisciplinariedade. Então, queria agradecer a presença de vocês aqui no nosso seminário, né, que nós fazemos parte da mesma casa, da Escolinha de Arte do Colégio Estadual, essa escola que respira arte, que respira cultura, que tem uma ação efetiva no esporte e pensa a educação humana em todas as suas vertentes. Eu queria agradecer a disponibilidade de vocês para que a gente possa fazer aqui essa mesa e deixar vocês super à vontade para as nossas trocas, para um diálogo super bacana sobre as atividades que vocês vêm desenvolvendo no Colégio Estadual do Paraná, principalmente na nossa escolinha, né, para a gente conversar um pouquinho. Eu também não posso deixar de agradecer aos nossos parceiros desse evento. Então, queria agradecer à Secretaria Estadual de Educação e Esporte do Paraná, a Secretaria de Comunicação e Cultura do Paraná, a SET, que é a Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e os nossos parceiros da Unespar, através do Escritório de Relações Internacionais, através do programa PIBID de Iniciação à Docência, o mestrado profissionalizante da Unespar, é um mestrado profissionalizante em arte e no cinema também, e é o Teatro Guaíra, que são nossos parceiros aí para a realização desse evento e outras atividades que a gente desenvolve também. Então, queria agradecer vocês e iniciar a nossa conversa aqui nesse momento. Primeiro, queria que vocês falassem um pouquinho, tanto o professor André quanto o professor Lau, sobre essa trajetória de vocês até chegar aqui no Colégio Estadual do Paraná. Acho que eu começo Professor aqui, então. André? Vamos lá. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, por participar desse momento aqui, muito legal, muito bacana. Bom, eu comecei no estadual em 2008, né? Foi um projeto, inclusive, que envolvia dança. Na época era um projeto que acontecia aos finais de semana, e eu recebi um convite na época para fazer um projeto envolvendo dança de salão, que foi o meu primeiro modulado que eu fiz na escolinha. Isso que existe até hoje, na verdade, esse projeto que já tem alguns anos. E daí, nesse tempo todo, de 2008 até hoje, muita água rolou, né? Então, assim, a gente foi, desse projeto de dança de salão, a gente foi sentindo necessidade de expandir para espetáculos, de dança, de teatro, e ali surgiu, então, o nosso grupo, o nosso modulado, que é o modulado de pesquisa teatral, né? O modulado de pesquisa teatral, ele surgiu em 2011, então, assim, até de 2008 a 2011, eu só dava aula de dança de salão, e havia uma demanda muito grande de alunos aprendendo dança de salão e tal, e desses alunos, parte deles queriam muito ir para o palco, queriam, não era só a dança social, assim, né, eles queriam também fazer performances, assim, né, então, dessa necessidade, sem ser uma coisa muito planejada, surgiu um pequeno grupo, assim, que foi fazendo coreografias, essas coreografias eles foram aprendendo a dançar, estavam dançando muito bem, e surgiu o nosso primeiro espetáculo em 2011, que foi o Carnivale. Carnivale, assim, a gente, na época, o auditório, eu não lembro porquê, mas a gente não pôde apresentar lá, eu não sei se ele estava fechado, que não tinha agenda, sei lá, e a gente apresentou essa peça lá no ginásio de esportes, assim, né, foi uma coisa bem diferente, assim, inclusive com a participação de outros professores, a professora Hermes, a professora Dani, né, fez uma participação especial no espetáculo, e aquilo marcou um momento, assim, da minha história, dentro do estadual, e dentro da minha própria profissão, né. Dali para frente, a gente foi desenvolvendo outros espetáculos, né. Voltando um pouquinho no tempo, antes do estadual, eu já era professor de escolas públicas, né, meu concurso é de 2004,
e eu já era PSS em 2003, enfim, me formei em 2001. Então, assim, eu sempre trabalhei como professor na área de arte e tal, me formei na FAP, em teatro, licenciatura em teatro, mas eu sempre trabalhei com essa parte mais voltada para dança-teatro, voltada para dança de salão. E eu tinha feito alguns espetáculos de dança de salão antes de eu trabalhar como professor, e isso serviu de referência para que eu levasse isso para o colégio. Então, quando eu estava lá dando aula de dança de salão, fiz o espetáculo Carnivale, eu percebi que havia uma linguagem que podia ser explorada. E como, assim, estilo, digamos, como jeito de levar o meu trabalho, eu sempre gostei muito de pesquisa, de buscar referências de várias áreas. Então, aos poucos, a gente começou a se aprofundar em algumas linguagens, dentre elas a dança-teatro, depois veio o teatro físico, mais tarde veio o butô, que foram elementos que foram agregando dentro dos espetáculos, e a partir disso foram surgindo vários trabalhos, assim, um seguido do outro, que, que foram sendo desenvolvidos nessa década. Esse ano, 2021, nós estamos fazendo 10 anos também, né? Fazendo um aniversário junto com o Dancep. Mesmo ano a gente surgiu, né? Então, quando eu estreiei o Carnivale, o Dancep também estava começando, né? Eu estou escutando um barulhinho aqui de som. Será que sou eu aqui? Acho que não, né? Eu desabilitei meu negócio. Bom, desculpa a interrupção. Continuando, então, assim, daí nesses 10 anos a gente fez vários espetáculos, daí surgiu a necessidade de sair do colégio, algumas vezes nem tanto por nossa própria vontade, assim, né, porque a gente tinha um grande teatro, um espaço bacana, mas que por questões relacionadas à reforma, relacionadas à manutenção, nem sempre a gente conseguia usar o auditório. A gente teve várias situações nessa década aí, que o auditório às vezes não estava lá para a gente naquele momento. Mas, então, da necessidade, nós começamos a sair do colégio. Então, começamos a pensar em levar os nossos trabalhos para festivais. E isso se tornou uma marca do grupo, porque todos os nossos espetáculos, eles passaram por algum festival, alguns viajaram pelo Paraná inteiro, né, uma peça chamada Orfeu, ela rodou várias cidades, participou de um festival em Campo Mourão, e assim a gente foi rodando por vários festivais, né, Prometeu viajou bastante, né, e em um determinado momento eu passei a ser professor efetivo do curso do técnico do Colégio Estadual do Paraná, que é o integrado, focado especificamente no integrado. Que no estadual tem o subsequente também, que é para aqueles que já têm o curso do ensino médio, né, e eles retornam para fazer esse curso subsequente. Eu sempre gostei muito de trabalhar com integrado, justamente porque são alunos mais jovens, que eles têm uma formação mais a longo prazo, certo? Então, eles têm 4 anos para se formar. Isso é muito interessante, porque eles passam muito mais tempo no estadual do que esse grupo do subsequente, né? E eu vejo isso como uma coisa muito, muito boa, porque eles têm oportunidade de conhecer a escola muito melhor. Eu vejo que o pessoal do subsequente, não pela questão do tempo, eles passam pelo estadual muito rápido, assim, e eles não conseguem usufruir tanto quanto o pessoal os alunos do integrado. O que eu vejo do integrado é que eles vão muito para a escolinha de arte, né? Então, isso se tornou um fator muito interessante, porque além da formação técnica que eles estão tendo do curso de profissionalizante deles, eles estão tendo outras capacitações dentro do colégio, que são os modulados da escolinha de arte. Então, eu vejo eles frequentando muitos cursos de teatro, né? Tem o Grutinha, o Gruta Musical, o Modulado de Pesquisa Teatral, são cursos que têm muitos alunos do integrado, de maneira geral, né? Geralmente eles vêm bastante porque eles têm essa oportunidade. E não só nas disciplinas de teatro, você vê muitos alunos fazendo aula de canto e instrumentos musicais,
enfim, tudo que a escolinha oferece. E isso é rico, né, Então, André? isso é extremamente rico, porque eles têm realmente uma educação integral, assim. Eu lembro, eu tenho um livro, inclusive eu comentei essa semana com meus alunos, assim, que é para o Teatro Pobre, né, do Grotowski, assim, que é uma série de entrevistas foram feitas, e ele fala assim, qual seria, o Grotowski ele foi professor, né, na Polônia e tal, e ele comenta assim, pergunta para ele assim, qual seria a escola ideal de formação de ator. E ele fala assim que uma formação de ator seria muito importante que durasse pelo menos 4 anos e que tivesse disciplinas comuns e disciplinas técnicas, porque o aluno tivesse uma educação mais universal, que ele conhecesse o mundo, né, assim como ele conhecesse as disciplinas técnicas. Então, o nosso curso integrado, ele é a linha que o Grotowski imaginava que seria a escola ideal, entendeu? E aí ele fala também assim que além dessa formação formal, esses alunos deveriam participar de um grupo laboratório, um grupo, seria assim como se ele fosse um aprendiz, né, dentro de um grupo laboratório de teatro, assim, para ele completar a sua formação, na prática, digamos assim. Então, nós temos a escolinha que oferece isso, entendeu? Então, o aluno está fazendo o seu curso técnico lá e ele está fazendo DANCEP, fazendo o MPT, fazendo o Gruta, entendeu? Então, ele tem essa formação, eles saem com muita experiência. Eu conheço alunos que saem do estadual, do ensino médio, com 10 peças no currículo, assim. Isso é Imagine, maravilhoso, né, André? eles já são profissionais, assim, então e montando os seus próprios grupos, pesquisando suas linguagens, e focando, assim, no modular de pesquisa teatral. Isso é uma coisa que a gente sempre buscou estimular muito, a questão da pesquisa e da participação dos próprios artistas na criação do processo, assim, né, do espetáculo. E, então, às vezes a gente, os trabalhos sempre são muito difíceis, porque nem sempre a gente caminha em terreno conhecido, entendeu? A gente anda por caminhos meio pantanosos, assim, então dentro do processo é sempre uma novidade, é sempre uma coisa nova que a gente está buscando. E disso saíram grandes espetáculos, assim, no sentido de que deu muita experiência para eles. Por exemplo, o Kitsune, que a gente mergulhou no teatro oriental, o Fantasma Agora, por exemplo, que teve uma miscelânea de elementos, né? A gente trabalhou com teatro de bonecos, trabalhou com música ao vivo, enfim, e dança, as danças sempre muito importante. Então, nós fizemos, por exemplo, O Homem da Esquina Rosada, que era um conto de Borges, que todos tinham que aprender a dançar tango, então eles passaram por todo um processo de aprendizagem de tango para mergulhar em uma Buenos Aires dos anos final do século XIX, né, e sempre com muitas discussões dentro de um processo, né. Uma outra coisa interessante que eu acho que do MPT, que eu vejo que meus alunos gostam muito, assim, que a gente, de maneira geral, a gente nunca trabalhou com textos prontos de dramaturgia, a gente acabou indo numa direção de adaptar da literatura, né, ou criar nós mesmos os nossos trabalhos, assim, né, de uma forma coletiva. Mas, às vezes, alguns contos foram adaptados, e esse adaptar, tirar de uma linguagem e colocar em outra, né, no caso, Jorge Luiz Borges, um conto, como é que eu vou transformar isso em teatro? Então, isso é um grande desafio, e transformar isso em teatro exige muita pesquisa, muito trabalho. Então, o modulado de pesquisa teatral, ele seguiu firme, seguindo nessa linguagem, assim, né? E a gente começou a estreitar muito uma parceria com o integrado, com o curso técnico integrado. Então, nos últimos anos, desde 2018, 2019, as peças que se formaram, porque eu também sou professor, como eu sou professor do último ano deles, de quarto ano, a gente monta a peça juntos, e uma tendência, uma necessidade deles de quererem levar a peça adiante, sair do colégio, levar a peça para fora. E disso surgiu peças que a gente se formou e demos continuidade. Como o MPT ele faz parte do estadual,
nos deu suporte, a escolinha deu suporte para que a gente fizesse a manutenção desses espetáculos dentro do MPT. Então, o espetáculo, por exemplo, da formatura de 2018, o Agreste, por exemplo, ela fez mais de 30 apresentações em muitos lugares, ganhou prêmio em tudo que é lado, né? O Orfeu e Eurídice, que era a peça que foi feita em Libras, também foi para festivais, também André, ganhou lá nos festivais. eu acho assim, até vou pedir para você segurar um pouquinho para a gente trazer o Laudemir para a conversa também, para a gente saber um pouquinho como é que foi a formação dele até ele chegar na escolinha, e é legal que a gente já conseguiu fazer essa ponte, da onde que você veio trazendo a dança de salão, como você foi construindo essa linguagem, né, que caracteriza e traz uma assinatura muito peculiar também ao seu trabalho, né, que eu acho isso é muito legal. E daí a gente retoma essa questão de como que essas pontes que você bem trouxe entre os modulados, a todas as atividades que a Escolinha de Arte traz aí para pensar essa formação do nosso estudante, que ela vai muito além do fazer, do refletir, do criar, né? Esse espaço é fantástico dentro da Escolinha. Lau, como é que se deu também essa tua trajetória de formação e como que você chega aí na Escolinha de Arte? Bom, primeiramente é um prazer, bom rever o professor André, professora Cris, Fernando, e é um prazer estar aqui também debatendo um assunto nunca foi tão relevante como antes, essa questão da sensibilidade, essa questão da arte. Mas eu vou deixar para desenvolver isso depois. Bom, eu comecei fazendo teatro na igreja, como a grande maioria das pessoas. Começa grupo de jovens, estava afim lá da menina para namorar, mas entrei num grupo de jovens lá, acabou fazendo teatro. Aí pegou o viruzinho já foi curso técnico junto com a faculdade. Eu fazia curso técnico no CEP à noite e a faculdade à tarde. Aí fiz o concurso público, continuei trabalhando muito como ator, tenho uma grande experiência como ator, até assumir o concurso em 2007, quando eu entrei no CEP, e em 2008, então, veio o convite para assumir o Gruta. Me deu um certo friozinho na barriga, pela responsabilidade, pelas décadas de história que já tinha, e o que eu poderia trazer de diferente, então. E a minha maior preocupação era trazer o contemporâneo, trazer alguma coisa diferente que fugisse do tradicional, fugisse do que até então vinha sendo feito. E eu comecei já fazendo uma tragédia grega, num espaço bem alternativo, seguindo a linha do professor André. No CEP nós somos especialistas em espaços alternativos, a gente faz teatro em qualquer lugar. E eu comecei fazendo então uma tragédia grega, trazendo para o contemporâneo no Palacete dos Leões, o que foi muito interessante. O pessoal que estava gostou muito e eu curti, estava com receio. A turma era completamente nova, não tinha experiência nenhuma, não tinha nem curso de ator na época ainda. Então foi um trabalho de um ano exaustivo que deu um resultado. Está passando mais uma gata na frente agora. Essa eu esqueci de tirar da sala. Então o começo do grupo era trazer aquela primeira experiência estética do fazer teatral. Primeiramente era isso, porque não tinha curso técnico ainda, o pessoal queria fazer teatro, mas não tinha ideia nenhuma, então eu tinha que começar bem devagar, me preocupando em o fazer teatral. Com o tempo, com o advento dos cursos técnicos, foi melhorando também a qualidade dos alunos que apareciam. Uma boa parte dos alunos vinham também do curso técnico, do integrado, principalmente porque era tarde. Aí começou uma outra preocupação, mudar a experiência estética. Daí a gente foi experimentando outros lugares, até porque isso foi meio forçado. A gente faz espaço alternativo justamente porque na última década praticamente não teve auditório. Volta e meia tinha alguma coisa que nos impedia de trabalhar lá. Então a gente começava criando qualquer espetáculo já pensando no espaço físico que a gente tinha. E assim foi, como o professor André é uma necessidade. Depois eu tive, pela demanda, tive que abrir um modulado específico para alunos do subsequente. Já era um pessoal formado que queria continuar a ter o fazer teatral, e hoje eu tenho então um grupo de adolescentes iniciantes à tarde, tenho um grupo de adultos já formados no subsequente à noite, e vem essa experiência agora com o teatro musical. E chegamos aqui então. Que bacana, Lau. Cris, sabe uma questão que seria bem interessante a gente trazer também? Essa questão da escolinha de arte, né? Porque tanto o DANCEP
como o modulado de pesquisa teatral, quanto musical, o Gruta, nós estamos nesse leque, né, nesse guarda-chuva que é a escolinha de arte, com mais de 60 anos, ali dentro de uma escola pública que desenvolve atividades que elas não são nem interdisciplinares, né? Elas bebem da natureza da própria arte, que é esse fazer arte respeitando a especificidade, mas dialogando com os outros, né? Sim, primeiramente, boa tarde a todos, né? Estou muito feliz de estar aqui participando com vocês por essa oportunidade. E falando, né, entrando no assunto dos modulados, realmente, a gente vê que essa educação consistente, né, vendo a fala dos dois professores, né, a gente vê a consistência nessa educação. Eu estava pensando aqui, né, que em algum momento da minha vida, assim, já me peguei refletindo até onde, né, entra o alcance, vai o alcance, né, do nosso trabalho ali na escola, dos modulados na escolinha. Eu costumo, né, sempre ilustrar que um dia eu estava jantando com um colega que é coordenador né, de um curso na Universidade Federal do Paraná, e ele mencionou o nome dos dois professores que estão agora com a gente, dizendo que ele sabia exatamente quais alunos dele, que estavam lá na Universidade Federal, tinham passado pelo Gruta ou pelo MPT, né, por algum dos nossos modulados, que para eles nós não éramos estranhos, né, a escolinha não era estranha. Eu mesmo, anteriormente, né, antes de trabalhar no Colégio Estadual do Paraná, eu morava na rua de trás, né, do colégio, e não conhecia a escolinha de arte, mas para ele, que, né, não era, nunca tinha entrado no Colégio Estadual do Paraná, o nosso nome, o nome da escolinha, os nossos modulados não parecia uma coisa distante, porque ele sabia né, definir qual aluno tinha passado anteriormente pelo Colégio Estadual, pela escolinha de arte, e qual não tinha. Então, a gente vê que o alcance né, dessa nossa educação, desse nosso trabalho, que é diário, que é coletivo, que é esforço, né, de uma luta de muitos professores de arte, né, e de anos, como você mesmo disse, mais de 60 anos, ele é refletido, ele é um trabalho maduro, é um trabalho que acontece, que a gente vê, pode observar resultado que muitas vezes o nosso olhar não alcança, mas que existe, que acontece e que vem muito a contento e que só nos traz orgulho e nos direciona e nos impulsiona, né, nos motiva e nos faz acreditar que a gente está no caminho certo, que a gente está trabalhando com arte, que a arte agrega, que a gente consegue ter uma educação em arte consistente e, né, e saber da importância disso tudo na vida do aluno e nessa educação integral que a gente tanto acredita, né. Acho que é isso. Como isso é importante, né, Lau? Fica à vontade, gente. Queria deixar vocês à vontade para a gente ir conversando, como se a gente estivesse presencialmente mesmo. Sim. Tem um fluxo interessante. Tem alunos que entram no modulado e depois continuam, vão para o integrado ou vão para o subsequente. E tem o contrário, como eu já falei, o pessoal que faz integrado vem para o modulado, o pessoal que faz subsequente vem para o modulado, e tem muita gente que também depois continua na faculdade, vai fazer um curso superior, seja na FAPER para ator ou licenciatura, ou vai fazer produção cênica. Nós temos todos esses caminhos. Eu tenho gente agora de produção cênica que vai trabalhar na produção do Alice, A Terra Não É Plana, por exemplo. Então tem esse fluxo de vai e volta, vai e volta. É interessante a nossa importância, a nossa relevância para essas pessoas. Tem gente que faz licenciatura por causa dos professores, até me pega um pouco assim, como um modelo. O Lau é feliz dando aula de teatro, também quero ser. Bom... tem que pensar, tá aí, tem um monte. Veio o professor André, não, quero fazer teatro também. É interessante a mesma coisa do Grutinha, da Adriana também. Eu pego muita gente da Adriana que vem para o Gruta e depois do Gruta passa para o MPT, por exemplo. Faz o percurso completo. Eu acho muito legal isso. Então nós temos um fluxo bem difuso. Muito legal isso, né? Inclusive o Grutinha é impressionante, assim, todo ano entra uns 10, assim, no integrado, assim, né?
Eles vão eles saem do Grutinha e vão para o curso técnico, assim. E eles no técnico, como são 4 anos, eles vão migrando de grupo em grupo, né? Eles passam um tempo com o Lau, passam um tempo com a Adri, depois passam um tempo comigo, depois voltam. E a coisa deles continuarem formação fora também, assim, né? Todo ano, uns 2, 3 do MPT vão para a faculdade, assim. Alguns voltam para contribuir de alguma forma, né? E às vezes eles vêm pedir plano de aula. Eu estou sendo professor e agora como é que eu dou uma aula de teatro? Mas é muito legal isso, porque a gente passa a ser colega deles, né? Então a gente vê o processo de formação inteiro dessas crianças, assim, que não são mais crianças, já são adultos, estão formados, estão trabalhando, e é muito bacana isso, né? Então, nesses 10 anos, assim, pegando aí de 2010, 2020, aí, assim, nossa, muita gente passou por nós ali e estão trabalhando, estão na área cultural, estão na área de produção, e não só especificamente em teatro ou produção, assim, áreas, mas assim, eles vão para áreas, ramificações ali perto, que envolve cultura também, né? Sim. E isso é muito bacana. E é legal, né, André, ver esse fluxo, porque eu vejo assim, hoje a equipe que é constituída do DANCEP, nós formamos essas pessoas, né? Hoje os professores que integram o DANCEP, eles foram nossos estudantes, que passou pela minha mão, pela mão do Lau, da Cris, do André, passou por vários outros profissionais ali da escolinha de arte, pelo ensino médio, foram para as universidades, e hoje eles retomam como nossos colegas de profissão. Então, A Sabrina. a gente tem a professora Sabrina foi minha aluna. Sabrina, o professor A Bruno, que própria trabalha com a Kátia, gente, a professora que é Kátia. Então, que é professora QPM, a gente tem que pensa, já é concursada há anos, né? Era aluna do Colégio Estadual, foi aluna da escolinha e agora é professora de modulado. Então, eu acho que a gente está formando artista, formando docente. É muito, né? Dá muito orgulho saber que a gente está que os alunos. O CEP, a escolinha, a gente pode dizer, pelo menos assim, eu me arrisco a dizer que a escolinha, por mais que a gente traga esse conceito de escolinha de arte, que vem de toda uma produção, né, de pensar um ensino da arte há mais de 50 anos atrás, e ele vem se mantendo pela qualidade e pela forma de pensar, mas eu diria que hoje, pelo menos como a gente está falando de um evento, de um seminário de mostra de dança, DANCEP, que é para a gente pensar daqui 10 anos também, como é que a gente vai estar movendo esse mundo e pensando nas artes como um fator de movimento para a sociedade. Eu acho que hoje a escolinha e o colégio estadual, além dele ser um celeiro que fomenta o ensino da arte nas suas múltiplas linguagens, né, ele contribui para o processo de formação acadêmica desses estudantes do ensino médio fundamental que passa pela nossa mão, quando eles estão no processo de estágio e diálogo com a universidade. Um exemplo disso é o programa PIBID, os nossos alunos que voltam como acadêmicos no processo de estágio, e eu diria ainda, eu vejo o trabalho que o Lau desenvolve, que o André desenvolve, assinaturas tão peculiares, que a gente também está muito próximo a grupos, dos mais altos grupos do Brasil, porque você tem uma qualidade e uma excelência no processo de trabalho que cada um desenvolve, seja pela pesquisa, seja pela forma como ele é executado, pela abrangência que ele ocupa no estado do Paraná inteiro. Então, esse fluxo, esse movimento entre o acesso à arte, a manutenção e formação inicial desses estudantes, o acompanhamento durante a formação para quem vai para a licenciatura e para as artes, e o retorno deles também como os grupos, né, eu diria assim, os grupos existentes dentro da escolinha, isso é fantástico, porque a gente continua em todo o processo de formação desses artistas, desses docentes, desses apaixonados por arte, né? Daí eu até fiquei aqui pensando, o André estava falando de uma ponte, que é muito legal, né? Que é esse desenho entre o modulado, o curso técnico, seja integrado ou subsequente, e eu diria também, né, André, a universidade. Daí eu fiquei pensando aqui que essa relação interdisciplinar que acontece
também deve contribuir para que você tenha essa escrita dramatúrgica que você traz, né? Que é bem característico do teu trabalho, assim. Eu sou suspeito que eu sou um fã, tanto do André quanto do Lau ali, e é muito bacana, né, Cris? A gente vê a qualidade desses trabalhos numa esfera muito profissional, e ao mesmo tempo ele é feito dentro da escola. É um trabalho que não deixa a desejar em nada das grandes companhias brasileiras que nós temos. E, ao mesmo tempo, ele tem uma sensibilidade, uma forma de afetar o outro muito grande. E eu queria que você voltasse um pouquinho ali, André, nessa ponte e como você vai construindo esse desenho no MPT ali, como é que ele vai se delineando para fazer essa assinatura, que, ao meu ver, ela é singular. Bom, eu acho que um pouco tem a ver com o meu próprio perfil, né, de como eu, minhas experiências, né, desde a época da faculdade, assim, eu sempre tive um, eu segui sempre na direção mais física mesmo, assim, né, como eu gostava muito dança de salão, a linguagem da dança sempre teve a prioridade, assim, digamos, nas minhas escolhas. Eu acho que o meu estágio de teatro foi de dança, assim, né? Eu dei uma oficina de dança, assim, na época. E assim, então eu sempre puxei um pouco disso para o teatro, assim, né? E é engraçado, porque eu tenho poucos textos escritos, assim, né? Eu escrevi muito pouco teatro. Eu tenho uma comédia que a gente fez, que eu estreiei no estadual lá, que foi o Capitão Fracasso, que era bem, era para crianças, assim, foi bem divertido montar. E é um texto autoral, assim, mas de maneira geral eu não escrevo muito, assim, a minha dramaturgia, ela vai sendo construída no processo de ensaio. Eu lembro que eu tinha a intenção de montar Prometeu, né, que foi um espetáculo que não tinha fala nenhuma. Então, como é que é a dramaturgia não há texto daquilo, né, a gente foi construindo, assim, cena a cena, de uma forma muito visual, né, e isso teve um impacto muito grande, assim, né? E a gente resolveu contar o mito do Prometeu, né? E tem o texto do Prometeu, né? De Ésquilo. Só que a gente falou, não, vamos deixar esse texto aí, vamos buscar a nossa trajetória. E aquilo foi surgindo de uma forma muito orgânica, né? Porque era muitos jogos, muita improvisação, assim, que a gente fazia. E isso sempre foi muito forte nos meus espetáculos, né? Então, por exemplo, o espetáculo Terra de Cego, que os personagens todos eram cegos. Então a gente desligava todas as luzes da sala 10, vendava todo mundo, e a gente fazia todo o trabalho de corpo no escuro, assim, vendado. Tinha uns que batiam, dava cabeçada nas paredes lá, mas assim, era uma vez só, depois aprendia, entendeu? Não estou brincando, mas fazia parte do processo, e aquilo foi se tornando tão orgânico, que quando a gente chegou na época de apresentar, eles dominavam aquilo. E eles reagiam de uma forma muito orgânica àquela. Então, assim, tudo isso era um trabalho de pesquisa. A gente ia pesquisando com o próprio corpo essas linguagens, né? E isso foi dando uma cara para o nosso trabalho. Enfim, mas assim, então eu acho que a questão da dramaturgia, ela sempre seguiu nessa direção. Eu tô tendo que meio que me reinventar agora, eu tô voltando a escrever, assim, né, vou participar de um ciclo de palestras, assim, de dramaturgia, me convidaram para fazer um texto original, daí meu Deus, né, daí eu estou escrevendo o texto e tal, está sendo muito legal, está sendo muito interessante. Eu acho que é importante também, né, fazer esse resgate também da questão da literatura, da dramaturgia. Então, eu penso sempre em estar com a mente aberta, porque cada processo é um processo e a gente vai agregando outras coisas. Então, a partir disso que meu trabalho vai surgindo. Ele vai seguindo caminhos que às vezes eu nem mesmo espero, assim. Então, acho que é importante a gente falar desses últimos 2 anos aí, que foi 2020 e 2021, em que a gente teve uma quebra muito grande, assim, né, por conta da pandemia. Então, nossos processos, eles ficaram avaliados. Em 2019, a gente foi aprovado para o MPT, ia ter uma mostra do Festival de Teatro, assim, a gente foi aprovado. Do Brasil seriam 10, nós éramos uma delas.
e a gente ia apresentar 6 espetáculos do MPT, assim, né, e dar 3 oficinas, e daí veio a pandemia e cancelaram tudo, né. Então, enfim, daí agora tudo parado e tal. Então, nesse tempo de quarentena, a gente teve que se reinventar e muitas coisas novas surgiram. Por exemplo, o MPT está indo muito na direção do cinema agora. Então, eu criei um modulado dentro do MPT focado no cinema, pensando em linguagem cinematográfica. E daí a gente está fazendo um curta-metragem, então, estudando cinema e estudando como filmar em cinema, como gravar, como atuar em cinema, e tem sido muito divertido, muito interessante. E super funcionou nesse momento que a gente está agora, né? Que a gente não podia fazer encontros presenciais e tal. Então, sei lá, acho que a gente tem que estar sempre com a mente aberta, pensando na minha dramaturgia, ela pode mudar, sei lá, o que eu vou fazer daqui a 10 anos, né? Eu acho que depende muito com quem está comigo, como que o mundo vai estar daqui a 10 anos, e isso tudo, eu acho que a gente está aberto e poroso a essas interferências externas nos levam a outros caminhos, eu acho que é assim que as coisas acontecem. Então, o MPT, ele tem um pouco disso, assim. Tem uma coisa rica na escolinha que eu acho que eu bato muito nessa tecla, que é a questão da pluralidade, da diversidade que nós temos de temática, de estética. Professor André falou dessa questão da pesquisa, eu já vou por um caminho, que é, eu conto história, eu sou um contador de história. Eu conto história quando dou aula, eu conto história quando faço modulado, eu conto história quando faço palestra, e agora eu vou transformar algumas histórias em livros. Então eu sou um contador de história. Então quando eu entro modulado, para mim, eu já deixo bem claro, olha, um trabalho de pesquisa mais aprofundado tem o modulado do professor André. Eu já mandei um monte de aluno para ele. Aqui nós vamos contar uma história. Eu preparo você para contar uma história. Então, se você quiser uma coisa mais aprofundada ainda, aí eu sugiro o curso técnico. Ó, tem um subsequente, pela tua idade, pelo que você está procurando, teu perfil é o curso técnico. Então, sempre assim, eu jogo para o André ou jogo para o subsequente. Aqui vamos contar uma história. Né? E eu acho isso muito bom, porque quem ganha é a escolinha, quem ganha é o colégio, quem ganha é a plateia, de ter essas possibilidades diversas de como fazer arte. Isso é muito rico, muito, e a gente nunca pode perder essa diversidade. Lau, Verdade, Lau. como é importante isso que você trouxe, né? Porque essa relação coletiva de pensar a formação dos nossos estudantes, ela também é a formação de pensar a arte, né? Porque a arte, ela é pluri, né? Ela é inter, ela é trans, ela é tudo. E nesse ser tudo, é a forma como a gente quer ser poroso, como o André falou, de captar as informações do mundo, mas também de dividir com ele os nossos processos criativos, né? Que eu acho que isso é, quando a gente pensa em criar um seminário de dança, um evento de dança, mas que esse evento está dentro da escolinha de arte, dentro de um colégio estadual do Paraná, e que a gente traz os nossos pares também para conversar, isso é fruto dessa conexão que nós temos entre os docentes, que constitui a escolinha de arte, entre as possibilidades de trabalho que nós vamos desenvolvendo. Então, acho que isso, além de ser rico, além da plateia ganhar, quem ganha são os estudantes que têm esse acesso, né? Os estudantes, eles passam a sair com uma formação muito mais humanizada, muito mais recheado de conhecimento estético, né? E isso faz toda a diferença quando a gente pensa em mover o mundo numa direção melhor, né? Então, acho que isso contribui muito para que a gente consiga não só pensar o nosso fazer artístico, mas para a gente pensar também o nosso fazer educacional. Porque quando a gente tem a formação do indivíduo a partir das premissas da arte, a gente também completa esse leque de dialogar com as ciências, de dialogar com as diferentes áreas do conhecimento. Então, acho que isso é muito bacana. E, Lau, sabe o que eu queria que você falasse um pouquinho também, se você se sentir confortável? O trabalho que você vem desenvolvendo junto com a galera do Gruta Musical, né? Que eu brinco ainda que é o nosso mascote agora, dentro do leque de todas as ações que a gente desenvolve na escolinha. Antes disso, eu vou falar, você citou ciência,
tem uma questão de relevância temática também, o momento que a gente está passando, o que nós precisamos falar. Para nunca jogar uma peça de graça só para montar. Vamos montar essa peça só porque é legalzinha. Não, tem que ter um porquê. Qual é a relevância dela? E nós estamos montando, é o tempo que a gente está passando. Nós fomos convidados pela UTF-PR para voltarmos com a franquia da Alice. Montamos a Alice Quântica lá em 2015, no final da gestão da Laurici, e fomos chamados de novo agora, pasmem, para falar sobre a questão do negacionismo. E o nome da nova produção é Alice, a Terra Não é Chata. E a peça, essa dramaturgia que estamos construindo entre eu, os alunos, e principalmente o pessoal da UTF-PR, porque os cientistas são eles, voltar os conceitos antes de Cristo já, de que a Terra não era plana. Então nós estamos fazendo de novo esse trabalho. Só para colocar como a ciência e arte também é interessante, e também essa questão da parceria. Inclusive, o Alice não aconteceu ainda, vai acontecer o ano que vem, de novo, né, a gente passou para o ano que vem, mas foi tese de mestrado agora, o projeto da Alice, tanto da Alice Quântica, quanto da Alice, a Terra Não é Chata, foi tema de mestrado agora no TFPE, o que nos deixa bastante orgulhosos, mesmo não tendo acontecido ainda esse novo projeto. É uma necessidade que nós temos. Nós temos que falar para os alunos e para os professores sobre o momento que nós estamos passando de negacionismo. A Terra não é plana. E a gente não pode simplesmente zoar. Esse foi um acordo que a gente já fechou. Nós não vamos tirar sarro, a gente não vai fazer piada, a gente não vai ser ofensivo. A gente tem que usar tato. Nós vamos ser educativos. Vamos usar o entretenimento, mas também vamos passar os conceitos sobre que a Terra não é plana. Tudo que já foi dito e provado. Então esse é um projeto que está para o ano que vem de novo, passou para o ano que vem. Também tem essa questão da relevância. No Gruta Adulto, da quarta-feira, nós estamos montando uma peça bastante complexa, que vamos apresentar uma leitura em breve, sobre a questão do fake news, sobre também o negacionismo, sobre a questão do você apontar o dedo e não ter provas para acusar. Esse momento que nós estamos passando também, de tudo é muito superficial, basta você achar, é quase um macartismo, né? Basta você achar, pronto, já basta para você ser cancelado. A peça fala, é uma salada surreal, baseado no texto do Matei Wisnek, que tem um pouquinho do Kafka, que tem um pouquinho coisa minha, e o elenco, que é adulto, já experiente, se apaixonou pelo texto, e a gente já fez uma prévia de leitura, foi bem legal, e agora a gente vai apresentar de novo uma leitura. E no caso do musical CEP, às vezes eu paro e penso onde é que eu estava com a cabeça para fazer isso. Porque é um universo completamente diferente, é um universo difícil. Felizmente tem a parceria do Dancep aqui, que nos ajuda muito, somos muito parceiros. A primeira empreitada foi uma grande aventura ao escuro, foi um navio lançado ao mar na escuridão, e a gente foi aprendendo ali, levando um monte de porrada. Teve muita, como toda obra de arte, né, muita discussão, muita coisa, todo mundo estava perdido, o mais perdido era eu, mas a gente tinha uma linha, e eu tinha alunos, que já tinham sido alunos anteriores, também do Grutinha, do Gruta, do Integrado, do Subsequente, que estava ali junto, e a gente abarcou essa ideia, e nos acertamos, e foi muito legal, Now It Goes, com tudo aquilo que deu, né, e a repercussão também foi muito, muito interessante. Aí veio a pandemia e fez a gente rever um monte de coisa. Estamos aí com o Chorus Line. Estamos num processo de criação do texto, porque o texto foi cedido pelo Projeto Broadway, porque a gente continua fazendo parceria, né? Parceria, tem que fazer parceria, tem que sair dos muros do CEP e tem que buscar gente. Fomos atrás do Projeto Broadway, que tem alguns alunos nossos que estão lá também, nos cederam o texto, só que o texto era pretexto para os números, então a dramaturgia está sendo criada por mim, e também um aluno, eu chamo um aluno, falei, como o Chorus Line é praticamente uma mini apresentação ali de stand-up e um número de dança, praticamente é isso, a estrutura, então, aluno, o teu personagem, vamos debater o teu... É bem Stanislavski, eu sou Stanislavskiano. Eu já deixo bem claro também isso, sou Stanislavski. Então vamos falar sobre o teu personagem, então vamos criar uma história para ele, vamos justificar. E a peça também tem uma questão da diversidade, a diversidade de corpos, diversidade de gêneros, diversidade religiosa, e a gente está batendo bastante pé nisso, né? A nossa peça, o Chorus Line, fala sobre
a diversidade, em todos os seus aspectos. E nós estamos criando a dramaturgia em cima dessa diversidade também. Com toda a dificuldade que nós temos, e o musical exige, ela é muito difícil, ele exige muito. Felizmente também nós já temos um perfil de aluno que na última audição já subiu o nível, porque temos que fazer audição, tem mais gente do que pode entrar. Então, no primeiro a gente estava catando aluno para fazer. Fizemos audição e faltou gente. Depois a gente catou. Agora a gente já tem o nível já melhorou. O pessoal que está vindo fazer audição já está vindo com uma noção de atuação, de dança e de canto. Já é um evento. Então eu imagino que daqui a um tempo também a nossa qualidade vai melhorar, porque o que está vindo, o pessoal está estudando canto, o pessoal está estudando dança, o pessoal está estudando atuação. E isso vem refletir na qualidade do elenco, que aos poucos a gente está conquistando. Que maravilha. Gente, que delícia conversar, né, e rever as nossas ações, assim. Então, como a gente tem um tempo um pouquinho curto para a gente conversar, eu tenho certeza que esse é só o primeiro momento para a gente fazer com que outras conversas surjam aí do universo da Escolinha de Arte. Eu queria aí pedir, assim, de uma forma mais breve para vocês, como que a gente pode pensar, para ir para as considerações finais de vocês, de que forma a gente consegue mover o mundo através da arte? De que forma essas experiências que vocês trouxeram, de que forma a gente pode conversar com os nossos estudantes, os nossos professores e professoras que estão fazendo parte aqui do nosso evento também, de que forma que a gente pode direcioná-los no sentido de mostrar uma forma de caminhar, uma perspectiva ou alguma direção que a arte pode contribuir para que o mundo se torne um mundo mais sustentável, mais equânime, mais igualitário, né, melhor, e mais sensível. Daí eu acho que a gente pode começar com quem de vocês se sentirem à vontade. Tá, posso começar, André? Você quer começar? Pode falar. Tá. Eu tenho uma questão, eu trabalho uma questão muito intelectual, muito cerebral com meus alunos, é a minha parte. A minha falha é a parte que o André, por exemplo, é ótimo, que é a parte dessa parte física. Eu trabalho muito com eles essa questão do porquê fazer arte, tentando tirar aquele peso de ter que ser profissional. Não, esqueça ser profissional. O profissional vai procurar curso técnico. Mas melhorar como ser humano. Primeiro, entender o mundo que ele está vivendo, o que está acontecendo, qual é a função dele como artista, e depois qual é a função do personagem dele dentro daquela produção. Eu costumo dizer que o professor, ele não, é delicado isso, delicado. O professor não deve impor a sua ideologia. O professor mostra caminhos. Você pode até deixar claro para o aluno qual é a sua ideologia, mas eu não gosto de ter que impor goela abaixo do aluno a minha ideologia. Posso deixar claro a minha, mas o professor mostra caminho, aluno escolhe que caminho que ele vai seguir. Então, toda vez que vamos debater uma peça, uma produção, ou os personagens, eu trabalho muito em cima da cabeça dos personagens, as suas motivações. O que ele está passando nesse momento? Por que ele está fazendo isso? O que ele leva ele a ter essas ações? Isso independente do texto, da proposta, mas tem o porquê. Para ele se sentir sensibilizado e ele também entender. No caso do Chorus Line, por exemplo, estamos falando aberto ali, não tem nada de homofobia, não tem nada de racismo, não tem nada de machismo. Machismo tem alguma coisa porque a peça se passa no final dos anos 80, então tem alguma coisa de machista ali ainda. Mas também a gente debate essa questão do processo do machismo. Então, a minha contribuição é fazer com que ele, primeiro, que ele se reconheça dentro dessa salada da sociedade que a gente se encontra. Depois falamos da produção e o personagem. Por que o personagem age assim? Vamos debater, vamos discutir ele. Eu primeiro faço isso individualmente, depois a gente faz coletivamente. Ou seja, ele sabe a sua posição no mundo e ele sabe também
a posição da personagem dentro daquele micro-universo, que é, porque uma peça de teatro nada mais é do que o escopo da vida, é um pedacinho da vida que está sendo colocado ali, mas o que teve atrás, isso é Stanislavski, né? O que teve atrás dele, o que motivou aquele personagem a chegar naquele momento da vida dele, que ele está contando aquela historinha ali, não é à toa, tem que ter, aquilo tem uma construção, tem um contexto histórico do personagem e tem um contexto histórico também do aluno. E o que a gente vai passar para a plateia, como é que a plateia deve perceber isso? Eu me preocupo muito com essa formação do ser humano. Eu sempre falo, teatro profissional é outra coisa, agora vamos discutir aqui o que a gente quer fazer, o que a gente quer sentir e como que a gente vai passar isso para a plateia, que é o mais importante. O meu foco principal sempre é mais na percepção da plateia. Eu tenho essa preocupação de não deixar na superfície, ou não deixar vazio, ou então deixar da boca para fora. Claro, às vezes não dá certo, às vezes a gente falha, mas a minha preocupação é ter um aprofundamento, entender o seu ser e entender o ser da personagem. Obrigado, Lau, brigadão. André? Eu acho que primeiro que o Lau falou é perfeito, assim, né? Eu acho que tem que essa questão da formação do aluno ali, assim, ela é extremamente importante, né? E a gente tem que levar sempre isso muito a sério. E ter muita responsabilidade, né? Nós somos formadores de opinião e a escolha que a gente faz, ela pode impactar a vida de uma pessoa. Então, e a forma como que a gente age como diretor, porque a gente está mexendo com pessoas, a gente está mexendo com a sensibilidade das pessoas. Então, a gente como professor de teatro, até o exercício que você dá, você pode colocar a pessoa numa situação que pode traumatizar e ela nunca mais vai querer fazer teatro na vida, entendeu? Então assim, nós temos que ter essa sensibilidade, esse respeito pelo outro. A questão da pesquisa é realmente extremamente importante, né? E quando a gente discute, por exemplo, a criação do personagem, pesquisa e mergulhar nisso é muito importante, porque às vezes os alunos não conseguem entender, às vezes, o que aquele personagem está dizendo, né? Então, esse superficial que fica pode dar um contexto completamente diferente para aquele personagem. Então, isso é muito importante. Então, tudo isso faz parte da nosso respeito, né? Nós, como professores, nós temos que ter isso muito claro, assim, a gente toma muito cuidado com isso no estadual, né? Acho que todos os espetáculos que a gente monta, né, Lau, a nossa preocupação é muito grande com tudo isso, com a questão do discurso, né? Eu acho que o discurso é muito importante, porque se você pode colocar o discurso que você quiser dentro do texto, mas tem aqueles discursos que estão inseridos ali sem a gente saber, entendeu? Porque você não discutiu aquilo está velado, está escondido, e daí quando você vai ver, mas aquilo tá esquisito. Então, assim, o fato da gente pesquisar, da gente se aprofundar, levar a sério isso, torna os espetáculos muito mais sólidos, né? Quando a gente assiste o espetáculo, a gente vê, não, realmente houve uma discussão, ele está querendo dizer aquilo, sim, porque foi discutido aquilo, e de uma forma muito democrática, né? Então, eu acho que, assim, os nossos cursos de teatro, os nossos modulados, eles são muito importantes para esses alunos que participam, porque eles têm ali eles ganham uma série de habilidades que não são somente questões técnicas relacionadas à interpretação, à construção do espetáculo, mas também de ordem social, né, interpessoal, assim, né? Então, assim, eles aprendem a conviver em grupo, eles aprendem a escutar o colega, tem gente que não sabe, né, não escuta o colega. Então, assim, você aprende a escutar, você aprende a discutir um tema, debater sobre algo, e a coisa da democracia. Então, às vezes tem 3 ideias diferentes, daí qual que você vai escolher? Então, vamos usar a maioria, né? A maioria escolhe qual o caminho que o espetáculo vai seguir. Então, não há imposições, assim, não, tem que ser esse aqui. Então, é todo um exercício de cidadania. Então, assim, além de toda essa questão, essa bagagem cultural que eles ganham, o fazer teatral, ele é uma simulação da vida, né? Então, é muito legal isso.
E eu acho que isso é uma grande experiência que esses alunos têm, que o estadual oferece. Infelizmente, o meu sonho é que todos os colégios do Brasil fossem que nem o estadual, que a gente tivesse, assim, todos os colégios tivessem modulados, que tivesse esses cursos, e que tivesse a estrutura que o estadual tem, apesar de todos os problemas que já tiveram, mas o estadual é o único, assim, infelizmente, e deveria ter muito mais colégios como o estadual, porque eles realmente dão uma formação sólida para esses estudantes. Deixa eu ilustrar a tua fala. Eu fui acompanhando, inclusive, eram alunos do DANCEP, sabe, André? Não sei se eu cheguei a comentar isso com vocês. Num evento que estava tendo no Pátio Batel, era alguma coisa com arte e fer. Eu fui acompanhando o aluno de vocês, A gente teve um bate-papo com o Miguel Falabella, a gente teve várias ações ali. Mas como é que era o nome disso? Era Conversarte, lembrei, Conversarte. Então, estava lá eu com os alunos do DANCEP, quando começa um senhor a falar, eram sempre 3 convidados famosos, né, desse nível, Miguel Falabella, só a Fernanda Jung, né, aí começou um senhor que eu não reconhecia, assim, porque ele apesar de ser famoso, eu não conhecia, ele não é ator de estar na frente da câmera, assim, mas ele começou a falar que ele devia toda a formação artística dele à escolinha de arte do Colégio Estadual do Paraná. Ele nem sabia que tinha aluno do Colégio Estadual assistindo, muito menos que a escolinha estava lá acompanhando alunos, né, e falando que toda a formação dele, que era sólida, que tudo que ele sabia de arte, ele devia à escolinha de arte, e foi lá que ele aprendeu que, inclusive, ele junto com a Marisa Hort, tinha montado numa comunidade carente no Rio de Janeiro, uma escolinha aos moldes da escolinha de arte. A gente nem sabe disso, né, o nome desta pessoa é Gringo Cardia, depois eu conversei com ele, né, ele realmente foi aluno do Colégio Estadual, estudou na escolinha, e hoje ele trabalha com Ivete Sangalo, ele faz, nossa, é mega artista, assim, mega, e tem um trabalho, e inclusive ele fala que a forma que ele encontrou de retribuir o que ele ganhou do Colégio Estadual e da Escolinha de Arte foi montando uma escolinha lá no Rio de Janeiro. Então, pense que alcance tem esse nosso trabalho, né, como a gente pode mudar a vida das pessoas. A escolinha é uma porta aberta, é uma porta de acesso à arte, que todos deveriam ter, assim como o André acabou de comentar, deveria ser para todos, mas que bom e que a gente conseguiu preservar durante todos esses anos, e com a qualidade que tem, com a seriedade que tem, com o compromisso dos professores que estão, né, aqui com a gente trabalhando na escolinha, e é um orgulho, né, para mim, né, um orgulho ter professores, né, do gabarito de vocês, nossa, do compromisso de vocês, e que só refletem a seriedade do trabalho e o compromisso que a gente tem com o aluno, com o ser humano. Na verdade, é mais do que isso, é com o ser humano, é com o carinha que está ali, que a gente sabe que pode mudar a vida dele, né, dar o que a gente tem de melhor e que a gente recebeu, muitas vezes, né, é uma via de troca mesmo, né, em algum momento a gente recebeu aquele aprendizado que ali a gente tem a oportunidade de disponibilizar para quantas pessoas, e saber que esse trabalho está sendo feito de maneira idônea, bem feito, com compromisso, olha, é muita felicidade, né, eu só tenho a agradecer a todos que participam dessa trajetória, né, dessa história que é a escolinha, e vida longa, como diz o Lau, para a escolinha de arte, né, muito orgulho para todos nós. Cris, que delícia a tua fala. Eu acho que o que é mais forte, quando a gente olha para as nossas atividades docentes e artísticas ali na escolinha, é essa integração, né, é essa integração que nos conecta a pensar a formação do indivíduo como um todo, né? E isso para a gente é muito forte, é muito legal. E eu espero, assim, que eu brinco que eu sou um dos mais novinhos que chegou ali no CEP, mas juntamente com toda essa galera que pensa o DANCEP, com essa galera que pensa o MTP, o pessoal que pensa o Gruta, e todos os outros profissionais que integram a Escolinha de Arte,
essa unidade de pensar a importância da arte na formação humana, que leva para o processo de criação, de imaginação, né, de sensibilidade, é o que nos une cada vez mais, né, gente? Então, eu queria agradecer, Cris, por fazer a mediação dessa mesa comigo aqui no nosso evento. Professor André, muito obrigado pela parceria de sempre. Obrigado, professor Lau, e que esse seja só o começo de uma série de conversas, de diálogos, que nós vamos ter não só com os profissionais que integram a Escolinha de Arte, mas com profissionais que pensam a arte nas suas múltiplas esferas para a gente mover o mundo. Então, queria convidar a todos e todas para prestigiarem não só essa mesa, como toda a programação do 4º Seminário e Mostra de Dança Dancep, convidá-los e convidá-las para que vocês façam os workshops, participem das lives, das mesas, e assim, e nos ajude a pensar de que forma a gente pode mover o mundo hoje e nos próximos 10 anos, para que a gente possa ter cada vez mais um mundo sustentável, humanizável e principalmente feliz, né, gente? Ressignificado a cada instante. Então, um abraço, muito obrigado pela oportunidade do encontro e que esse seja só o começo de uma série de grandes debates e conversas. Um forte abraço a vocês. Obrigado. Obrigada, Fia. Valeu, um abraço.